Okay, buddy. Come on, let's go. Come on. Fernando, primeiramente, obrigado pelo convite. Achei muito interessante a caixa, seleção dos filmes. E bem interessante é como a escolha foge um pouco do que ficou padronizado como filme noir, que não é apenas filmes de detetive, com uma estética contrastada, que é uma herança dos cineastas europeus, né, que levaram a influência para Hollywood. Eu diria que o noir é mais uma visão de mundo e um espírito mesmo, quer dizer, o espírito mais do que um gênero, um subgênero, né? Inclusive porque o gênero policial, a gente tem os filmes de gangster que de certa maneira são o subgênero, né, do policial, mas o noir, ele percorre praticamente todos os gêneros, né? A gente tem até em musicais da Hollywood dos anos 50 alguma toada parecida com noir, né? Com uma visão bem fatalista, pessimista, de uma ideia de perda de controle, né? Que não é necessariamente presente, não está necessariamente presente nos filmes de gangster, por exemplo. E o que a gente pode perceber no noir é que, né, a gente tem como grande marco do noir o Falcão Maltês, com Humphrey Bogart, de 1941, do John Huston. Won't you sit down, Miss Wansley? Thank you. I inquired at the hotel for the name of a reliable private detective. They mentioned yours. Suppose you tell me about it from the very beginning. I'm from New York. Uh-huh. I'm trying to find my sister. I have reason to believe that she's here in San Francisco with a man by the name of Thursby. E antes disso, com os filmes de gangster, a gente tem como diferencial que ali ainda havia um certo chão, existia certas balizas que faziam com que a gente tivesse uma orientação sobre o que estava acontecendo ali, qual era o jogo que a trama estava oferecendo. Ou seja, a gente tem como ambiguidade uma relação entre personagem e espectador um tanto inédita ali nos anos 30, porque naquelas histórias saídas da imprensa, né, dos noticiários, ali bem naquele período pós-Lei Seca, uma relação um tanto ousada do protagonista, que geralmente era um gangster, né, um criminoso, com o espectador. Claro que no final existia um estado de coisas que restabeleceria a ordem, mas ainda ali é muito claro a exposição de mundo, ou seja, o mundo ainda tem um controle, ou quando tem uma perda de controle, essa perda de controle ela tende a ser restabelecida. No noir, a gente tem, acho que como principal característica, uma das principais características, uma perda de chão. Né? Quer dizer, tudo é muito ambíguo, né? Simplesmente a nossa relação com os personagens. O detetive já é uma figura ambígua, porque ele está à margem. Ainda que haja muitos policiais nos filmes noir, a característica é o detetive nada mais é do que uma opção marginal da lei, né? Ou de uma certa busca por elucidação de algo. E é nessa figura do anti-herói, inclusive, que a gente tem a nossa única relação com o filme, né? Quer dizer, com o que está acontecendo ali. Então é uma relação até um tanto tumultuada.
A gente tem até o caso do filme que vocês também lançaram, que é A Beira do Abismo, de 46, que tem a conhecida história que o Faulkner, que era um dos roteiristas, né, o William Faulkner, escritor, junto com o Howard Hawks, eles não estavam entendendo ao certo se um personagem tinha morrido ou tinha se matado, etc. Bem famoso, né? E aí entraram em contato com o Raymond Chandler, né, o autor da novela policial que originou o filme, foi baseado, né, no qual foi baseado o filme, e o próprio Chandler também dizia que não sabia, que isso não importava. Quer dizer, é quase uma ideia assim, de que não há uma solução ou desvendar um enigma não é possível e não importa mais. I'm glad you said that. Do you want to tell me now? Tell you what? What it is you're trying to find out? Well, it's a funny thing. You're trying to find out what your father hired me to find out, and I'm trying to find out why you want to find You could out. go on forever, couldn't you? Anyway, it'll give us something to talk about next time we meet. E que é uma ideia, inclusive, que a gente está lançando também esse mês, Por Trás de um Lance no Escuro, né? Que é justamente essa de uma herança dessa questão aí do noir. E o que você falou, Paulo, agora antes de comentar os filmes, eu acho muito legal que você falou que são todos os gêneros. Então você vai ter, nós lançamos mesmo um noir com melodrama, estava comentando com o Paulo aqui, o Alma em Suplício, né, com a John Crawford, que é um exemplo de melodrama noir, e também mostrar o lado negro, né, digamos, do sonho americano. Então ele mostra as coisas que não dão certo. É como no documentário do Cúmplice das Sombras, que acho que o James Ellroy que fala, né? Olha, o filme noir é sobre... A frase do filme noir é o seguinte: você está ferrado. Ou seja, você fez algo e você vai pagar por aquilo. Né? Então as coisas saem do controle e as coisas dão errado no filme noir. Então agora a gente pode falar dos filmes da Caixa, começando pelo disco 1, que traz os dois mais famosos. Podemos começar com o Fuga do Passado. Now hurry. I could have run away last night. I'd find you. Yes, I believe you would. You glad you did? I don't know. Turner é excelente na recriação, né, de espaços e clima, né? Ele é um diretor bastante preocupado como se fosse uma emanação, né, dos espaços. Então o modo como ele filma aquela natureza é muito forte, é muito interessante. Não é nem um filme de claro e escuro, né, como é marcado no ar. Quer dizer, é tudo meio branco, meio claro, mas na verdade a escuridão está no personagem do Robert Mitchum, que está ali já numa, né, como diz o nome, uma fuga do passado, mas ele está, na verdade, fugindo da própria essência dele, né? O Jacques Tourneur fez, inclusive, outro filme muito famoso dele, que é A Marca da Pantera, que já tem toda essa atenção à natureza, né? Uma natureza animalesca quase, uma natureza de violência e, eu diria, quase genética. O personagem do Robert Mitchum, então, no Fuga do Passado, ele está com uma outra vida, ele saiu daquela vida, ele era um detetive que se envolveu com uma mulher, a gente vai descobrir, né, no correr do filme, uma femme fatale, a famosa figura da femme fatale, né, a mulher fatal. Essa é bem clássica. Bem clássica, femme fatale, né? Total, né? Total, né? E o tempo todo tem uma ambiguidade, porque a gente nunca sabe ao certo nem também o que ele está sentindo ali, né, e pelo menos depois do que ocorre ali, que eu não vou, para quem for ver o filme. E o que acontece é quase que já está dado no início, inclusive por ele, né, que vai ser muito difícil escapar daquele quase destino dele, né? Quer dizer, um destino que na verdade é uma condição natural dele, quer dizer, ele é um detetive sério, né, ele é a instância mais justa do filme, né, ele é o herói do filme, quer dizer, meio que um anti-herói, mas é a figura mais simpática a nós. Só que ele faz parte daquele mundo, que é o mundo do quase gangster, né, que é a figura do Kirk Douglas. E é interessante que, revendo o filme, eu percebi que tem uma semelhança com Marcas da Violência do Cronenberg, né? E, de certa maneira, já está tudo dado, ou seja, o personagem não vai conseguir negar a própria natureza dele, né? E
E o Tourneur é um cineasta que trabalha, né, muito com essa ideia dessa natureza física mesmo, de um cinema muito físico, né, já da segunda metade dos anos 40, que emana, né, dos espaços, mas que, sobretudo, está nos personagens. Então, esse filme é uma obra-prima, né, completamente, assim, não tem nem o que se dizer, porque ele situa a ideia do noir no espaço muito fora daquele espaço que a gente conhecia nos filmes com Humphrey Bogart, mesmo A Beira do Abismo, Pacto de Sangue, né, que vocês também lançaram. Do Billy Wilder. Isso, quer dizer, é muito interessante como ele recoloca, já quase prevendo para onde o noir iria nos anos seguintes, né? É realmente um grande filme, assim como é o outro que está junto com ele no disco, que O Morte num Beijo. Sim. Que é um filme realmente magistral. Eu estava revendo agora com a caixa. É aquilo, o cinema está sempre meio que dialogando com o momento histórico dele, né? E o cinema americano, sobretudo, ele sempre puxou, vamos chamar de eventos muito próximos, argumento para os filmes. Então a gente tem nos filmes de gangster os noticiários, né, os jornais, as notícias ali, o interesse da imprensa com o submundo, e o filme noir com as novelas policiais de escritores que a gente, né, já ouviu falar, alguns como Hammett, o Raymond Chandler, mas também o Hemingway, que é autor dos Assassinos, que deu um dos melhores filmes, né, noir, né, da história do cinema. E nesse caso, em 1955, que é o ano da Morte num Beijo, Robert Aldrich, diretor que já tinha sido assistente de direção, fiquei sabendo até nos extras do filme Cúmplice da Escuridão, do Joseph Losey, do Chaplin no Luz da Ribalta, e num outro filme que me falha qual foi, mas enfim, ele já vinha de um histórico como assistente de direção, já tinha feito Vera Cruz, e de repente ele vai e faz em 55 um filme que é muito característico dessa geração que despontou na segunda metade dos anos 40 e que renovou já ali o cinema americano, uma visão mais fatalista, com um cinema mais físico e pegando mais o lado B, o lado quase dos perdedores, a gente pode dizer assim. E o personagem, né, o filme é baseado numa novela do Mickey Spillane, que era o mais visceral desses escritores de novela policial, né, de contos policiais, também escrevia para a imprensa, etc. E a linha, né, ele costura isso com o grande temor da bomba atômica e todo o estado de falta de chão também naquele período, né? E com uma violência gráfica, física muito grande, né? Talvez seja o filme mais violento, inclusive os créditos iniciais começam do avesso. Né? A gente tem que imaginar que em 55, para um público, é muito estranho ver os créditos iniciais de um filme dando nome de ator, né? Elenco, etc., diretor, pelo contrário, e tocando, ironicamente, uma música com Nat King Cole, né? No início do filme, ou seja, assim que o filme é de uma violência brutal. E tem uma frase muito boa, na verdade duas. Uma que a secretária do personagem do Mike Hammer, que depois a gente veria até no seriado de TV, etc., né? O Mike Hammer, o famoso detetive. A gente tem um comentário que a secretária faz, secretária que gosta dele, que ele a usa para seduzir maridos, que ele é um detetive de segunda linha e que chantageia depois as mulheres com as quais ele flagra para passar para os maridos. Quer dizer, ele é baixo nível, mas ele é a instância também, ele é a figura do herói no filme ali. E resumindo, ela diz, você primeiro acha, acho que ela diz, um fio, que ele se transforma uma linha que se transforma num fio, que se transforma numa corda, com você próprio vai se enforcar. First you find a little thread. The little thread leads you to a string. And the string leads you to a rope. And from the rope you hang by the neck. E tem uma segunda, de um personagem que aparece mais no final, revelador, é um personagem importante, que ele diz que abriu uma misteriosa caixa que a gente descobre lá no meio do filme, que eu não posso dizer o conteúdo, né?
Aquela caixa, ele diz que é a caixa de Pandora e a cabeça de Medusa, ou seja, é quase a ideia de que a descoberta, ao invés de ser a solução dos problemas, é a perdição, ou seja, é você de fato perder completamente controle e qualquer espécie de esperança, né? I just want to know what it is. Would you believe me if I told you? Would you be satisfied? Maybe. The head of the Medusa. That's what's in the box. And whoever looks on her will be changed not into stone, but into brimstone and ashes. But of course you wouldn't believe me. You'd have to see for yourself, wouldn't you? Quer dizer, a desilusão é um dado muito forte no pós-guerra e o filme noir mudou muito nesse pós-guerra também. Inclusive nos anos 50 e por aí. E é só uma curiosidade para falar desse filme, que é duas coisas. O mecânico dele de automóvel e o carro que ele usa, depois os italianos no Fumetti, Giulia, que é do Berardi, que fez o Ken Parker, o mecânico dela é igualzinho o mecânico do personagem do Mike Hammer no filme, que é um mecânico bem marcante. Então tem essa curiosidade. E a outra, o final alternativo que está nos extras, ele tem quase 30 segundos. O que acontece? As cópias dos anos 60 foram meio que se perdendo do filme, e esse final, por muito tempo, as pessoas achavam que era o final original, que, né, tem uma relação, não vou dar o spoiler, que teria acontecido diferente do que está na versão restaurada. Mas a versão restaurada, o Aldrich, ele informa isso. Esse final que vocês vão ver na versão restaurada é o final que o Aldrich queria, e não o contrário. Apesar de parecer que o final que está na versão restaurada é do produtor e o final alternativo é do Aldrich, é o contrário. Então deixar isso bem claro, né, que às vezes pode dar a entender isso. Oh, thank you so much for coming. You reported a prowler, ma'am? Yes, about 20 minutes ago. Então, eu tinha visto esse filme em condições terríveis anos atrás e rever foi como se estivesse vendo pela primeira vez. E é muito interessante porque o roteirista do filme é o Dalton Trumbo, que foi um dos caçados pelo macartismo, né, a caça às bruxas nos Estados Unidos, naquela virada dos anos 40 para os anos 50, e está tudo ali, né? Quer dizer, a gente tem a figura de um policial, feito pelo Van Heflin, muito bom, né? Quer dizer, isso inclusive está nos extras do DVD. Excelentes, porque o James Ellroy, inclusive comenta, acho que ele é até responsável pela restauração do filme. É o filme noir favorito do James Ellroy, que é o autor, gente, que mantém essa tradição do Hard Boiled, é o autor do Los Angeles Cidade Proibida e do Dália Negra. Foram dois grandes neo-noirs aí recentemente, o do Brian De Palma e o outro filme do Curtis Hanson, né? Isso, é. E ele fala que é o favorito dele, né? É o favorito dele. É um filme noir de todos o que ele mais gosta. É. E o filme, para 1951, também é muito ousado, porque a gente tem na figura do policial, que é o Van Heflin, uma mistura de perversão, né, uma perversidade, com, de certa maneira, um afeto pela personagem, que é a Susan, né, que é a personagem da atriz que até me falha o nome, mas que era esposa do John Huston. Eu acho que é Evelyn Case, se não me engano. Evelyn Case. Se não me engano é isso. Evelyn Case. E uma curiosidade, que também está nos extras, que é bem interessante, que o John Huston, que inclusive escrevia também roteiro, e ele meio que produziu o filme, né, naquela Horizon, que é uma produtora pequena que produziu filmes importantíssimos naquele período, meio como de presente para aquela que eles já estavam em término de relacionamento, mas de uma forma afetiva, ele meio que deu de presente para ela um papel à altura dela, porque até então ela não tinha feito grandes papéis no cinema, ou papéis marcantes. E ela é uma figura muito forte no filme, que tem uma complexidade, quer dizer, ela é uma esposa adúltera, mas existe um tipo de cumplicidade dela, né? O nome do filme, na verdade, quem é cúmplice de quem, porque na verdade o policial é quase que uma revista, né? O policial, ele tem um ressentimento social, inclusive, porque ele é um policial que não deu certo na vida, ele não queria ser policial, né? Na verdade ele era para ser um jogador de beisebol, se não me engano, e todo o filme trabalha nessa chave ambígua
ambígua até para nós mesmos, porque a gente acaba torcendo, né? A gente acaba meio que seguindo os passos desse personagem, e é que falar muito, né, sobre o filme estraga, mas esse realismo, né, que é outro dado muito importante, esse realismo que há no filme, e como isso é exposto, né, a maneira como as relações ali ocorrem, quer dizer, a gente tem que pensar que em 1951, com o Código Reis ainda forte, quer dizer, o Código de Conduta, que freava várias insinuações, era muito ousado, né? Um filme muito ousado e dirigido pelo Joseph Losey. Losey, inclusive, foi morar, era um americano, que depois foi morar em Londres por conta da Caça às Bruxas. É o diretor do O Criado, que é um filme bem conhecido, de 1963. Dirigiu a Elizabeth Taylor, quer dizer, ele sempre foi um diretor bem iconoclasta e sempre com personagens, isso até li num texto na internet que é bem interessante, que atuam, ou seja, a única saída para esses personagens é seguir até o fim, que é algo que, voltando ao Fuga do Passado, é quase o contrário disso. O personagem Robert Mitchum no Fuga do Passado já está meio preso, é uma condição que ele não pode sair. É quase autorreferente, ele tem que seguir o caminho dele. A gente vê o Van Heflin nesse filme, né? A gente vê inclusive, e está no mesmo disco, A Morte Num Beijo, o personagem do Mike Hammer, o detetive, feito pelo Ralph Meeker. A gente tem justamente o contrário, ou seja, é a ideia de tem que se atuar, tem que pôr movimento, mesmo que seja para colisão, que eu acho que é um termo que tem muito a ver com o cinema noir, sobretudo dessa segunda metade dos anos 40 para frente, né? Que tem que ir até o fim, né? Até o fim. Você falou muito bem, é um filme que tem esse comentário social muito marcado. É como os filmes do Douglas Sirk, né, que a gente lançou vários melodramas, como tá lá o comentário social. Um filme que tem uma carga, né, um comentário sobre a América suburbana muito grande. Sim. Né, e várias alegorias visuais. A cena final é uma alegoria. Prestem atenção, é muito interessante. É um filme realmente que cresce muito, a gente fica pensando muito sobre o filme depois. Uma das obras-primas do Samuel Fuller, diretor do Agonia e Glória, que é um filme bem conhecido dele, diretor de um outro noir, mas um noir colorido, que é o Casa de Bambu, de 1955, que se passa no Japão. Esse filme é de 1953, com Richard Widmark, que já tinha feito outros papéis em filmes de gangster, inclusive muito violento, que é o Beijo da Morte, que ele... Numa descrição, ele empurra a mãe de um delator escada abaixo, literalmente, quer dizer, ele assassina uma senhora de idade paraplégica. E essa figura do Richard Widmark que causa, nos passa uma simpatia, mas ao mesmo tempo uma certa, não repulsa, mas um desprezo. Ele é um batedor de carteiras, inclusive, nesse filme. Em suma, ele vai ser meio que empurrado a salvar o país da ameaça comunista. A linha da história é essa. Isso tem muito a ver com Fuller, isso tem muito a ver, inclusive, com outro que eu citei, que é o Robert Aldrich. Isso tem muito a ver com esses cineastas, Elia Kazan, o Nicholas Ray, inclusive do Amarga Esperança, que é outro filme que está um pouco na toada do noir e que vocês lançaram também. They make the accidents. Want to be alone. What's so funny? Oh, Bowie. What would I say funny? I like you so much. E é um marginal, quer dizer, alguém que vive na parte mais excludente da sociedade, mas que tem algum tipo de dignidade ou algum tipo de importância, ou seja, ele, por motivos muito pessoais, ele vai tomar
uma certa decisão, né? Deixo tudo em aberto para vocês assistirem ao filme sem saber muitos detalhes, mas tem toda uma atenção ao realismo também. Tem uma atenção muito grande a algo que nem sempre está presente nesses filmes, nesse momento, no geral, no cinema americano, que é o cotidiano, né? O modo como é mostrado no metrô, o trabalho de uma delatora, delatora não, mas uma informante, que inclusive ela que passa informações sobre ele, mas ele aceita esse tipo de informação, que ele diz que é o trabalho dela. Right job would give you more personality, mister. Did you get a good look at the grifter? Yes. Medium height. Medium. Short, tall, light, dark, fat, skinny. Thousands of cannons look like that. It's the technique. Every one of them's got his own trademark. Ah, look what that does for him, Tiger. It's yours for a buck. Ou seja, delatar o outro não deixa de ser um trabalho, uma contingência natural do dia a dia, ou seja, o que ela faz na vida é delatar até o próprio amigo dela, que é o personagem do McCoy. Né? É um filme da marginália, você falou muito bem. Tem uma compaixão, né, entre essa marginália. E o que eu até comentei também, esses momentos de ternura e os momentos de violência, né? Sim. Como o Fuller tem uma mão que ele vai alternando, e tem os extras, né? A entrevista do Fuller, que ele é uma figuraça, né? Assim, só ele já vale, né? Só aquela entrevista já valeria o DVD, né? Realmente é um belíssimo filme. E me fez lembrar a sequência inicial do Pickpocket. Não sei se o Bresson viu, né? Mas me lembra, apesar do Bresson ter uma estética totalmente diferente do Fuller, me lembrou muito, né? O filme do Bresson que feito posterior, talvez tenha visto o filme do Fuller. Sim. E agora o disco 3 tem 2 outros grandes filmes. Vou começar pelo primeiro filme do disco, que é o do Preminger, O Passos na Noite. I remember it. The jury found me innocent. And they weren't out more than 15 minutes. You're still a killer. Bom, Preminger é um dos diretores, né, Otto Preminger, alemães que foram para os Estados Unidos já nos anos 40, ali, final dos 30 para os 40. Ele, Fritz Lang, Robert Siodmak, o próprio Douglas Sirk, são diretores que fugiram do nazismo e da guerra na Europa e apareceram nos Estados Unidos e, de certa maneira, mudaram o cinema de Hollywood naquele momento, porque eles levaram uma forte carga criativa e estética. Inclusive o noir tem, né, muito devedor dessa estética que está lá atrás do Fritz Lang, inclusive com o Dr. Mabuse, um filme dos anos 20, mudo. E o diretor de fotografia, aliás, um parênteses importante, que é o John Alton, que é um húngaro, que é considerado um dos grandes estetas dos filmes noir nos anos 40. E o Preminger, desde sempre, ele trabalha também com esses personagens meio ambíguos, onde nada é muito claro, onde a moral ela flutua, ou seja, é algo quase escandaloso para Hollywood daquele momento, que certas tomadas de posição dos personagens são complicadas, o enredo de um cinema clássico, onde tudo tem que estar claro, ou tudo ser esclarecido. E a gente tem, enfim, fazendo uma introdução após o Laura, que é um clássico do filme noir dos anos 40, de 1944. A gente tem o casal central, que é o Dana Andrews e a Jean Tierney, reaparecendo juntos nas mãos do Preminger, né, sob a direção dele, em 1950, nesse filme no qual o Dana Andrews, que lá atrás fez um detetive, que apareceria em outro filme também como detetive, ele aparece como policial, cujo pai é um criminoso, e é um policial que é de uma violência muito semelhante ao do Detetive da Morte num Beijo, né, filme feito 5 anos depois. Isso não é apresentado de forma tão explícita, mas inclusive ele é punido, né? E isso vai causar o grande problema moral do filme. Quer dizer, onde tudo está muito claro no filme, ou seja, a gente não tem uma trama misteriosa, e como nos filmes do Humphrey Bogart, ou
em que o noir se estabelece por ser um filme de mistério que a gente não sabe direito onde está pisando. É muito interessante que o filme do Preminger, na verdade, a gente sabe muito bem onde está pisando, e inclusive o policial do Dan Andrews sabe onde está pisando, só que a gente não sabe ao certo definir esse personagem dele. Porque ele é um personagem que, a partir do momento que ele comete ali um erro, chamaria de equívoco, ele é muito distinto em se safar da falha, do tropeção que ele deu, que é uma tropeção um tanto grave para um policial da Hollywood clássica dos anos 40 ali, né? 1950, o filme é de 49 a 50, quer dizer. E é muito interessante como ele trabalha isso. É bem interessante também observar a mise-en-scène, que é algo bem forte no Preminger, porque ele usa muito plano de sequência, sem corte, assim como o Aldrich no Morte num Beijo. Tem planos lá de 5 minutos de diálogo, quer dizer, uma direção muito difícil. E o Preminger de 1950 é quase que fundamental como recolocação da figura do policial, da instituição policial, o que faz coro com Cúmplice das Sombras, cujo personagem, né, protagonista, é o policial feito pelo Van Heflin, que daí é a perdição total, é um vilão. Né? E esse foi bom agora até um gancho para a gente falar do próximo filme, que é a figura que até os críticos estavam falando, que a gente só fala muito em Femme Fatale, né, quando foi filme noir, mas na verdade é uma coisa reducionista, porque existe a figura do homem fatal, que é aquele justamente o homem fatal, que é o personagem protagonista do Entre Dois Fogos. If you really love him, why don't you talk him out of this? I want whatever he wants. If he wants out, I'm with him all the way, up or down, make or break. Why were you so anxious to get him a parole? We interrupt this broadcast for a moment to bring you a special police bulletin. Attention all citizens and peace officers of Salida County. Be on lookout for a stolen light gray Dodge convertible. License number starts with 92. Dangerous criminal, maybe R. Esse filme, ele está bem fundado ali em 1948, numa influência muito forte que Hollywood, o mundo inteiro sofreu com o neorrealismo italiano. Então é um momento em que o realismo aparece mais forte. O Anthony Mann, o diretor, que depois faria Winchester 73, faria uns grandes faroestes com uso de tela larga, de scope, de uma forma primorosa, quase pictórica. Ele está trabalhando nesse registro de filmes mais realistas. Tem outro que é T-Man, né, que eu não me lembro o nome em português. É Moeda Falsa. Moeda Falsa, que daí ele acompanha os policiais. E esse filme que é Raw Deal, Entre Dois Fogos, tem um dado interessante que é justamente esse realismo, mas aí é o John Alton, que é o diretor de fotografia, quer dizer que eu me antecipei e falei antes, mas é muito interessante que toda a estética de claro e escuro do noir, e esse grande diretor de fotografia húngaro, era um dos maiores, ele estiliza, quer dizer, de todos os 6 filmes desse box, é o filme que mais está próximo dessa estética de claro e escuro que a gente vê no Falcão Maltese, no Laura, no A Beira do Abismo, mas a serviço de uma trama bem mais direta e realista, quase jornalística, de certa maneira, nesse sentido de ter uma exposição mais direta dos acontecimentos. Tem um dado interessante que a gente tem na história. É um fugitivo cuja mulher o ama sem concessões a ponto de ajudá-lo a tirá-lo da cadeia. Ele é meio que a figura até dominante, né, em termos sentimentais em relação a ela. E o que acontece é que tem essa personagem, e a outra personagem é uma advogada, se não me engano, e
e seria a instância moral, né, a reserva moral do filme, ou seja, é a figura de pureza, de princípios. Só que quem narra o filme desde o início, com uma narração em off, é justamente essa primeira mulher, que é a mulher que vai, de certa maneira, impulsionar, né, explicações para a gente, mas também tudo que vai acontecer no correr do filme. Quer dizer, ela é a condutora, de certa maneira, da história para a gente. We should have been out of town by this time, but now we're stuck here. Our only chance is to hide out somewhere. Joe has a plan. I don't like it. E o Anthony Mann, nesse caso, ele está meio que fazendo um exercício mesmo de direção do que ele faria depois, trabalhando com esse escopo moral, psicológico dos personagens. Porque o personagem do fugitivo tem toda uma gama psicológica dele que não tem, inclusive, nas duas mulheres, né? Ele é a figura talvez mais ambígua. Ele realmente está entre dois fogos, né? Usando a tradução em português do filme, quer dizer, entre a correção, né? Entre uma nova vida e a vida que ele já está um tanto predestinado ali a seguir. E é um filme realmente de grandes assim, sequências, né? Eu até comentei na Versátil a sequência do relógio perto do final, sim, que é assim, como direção, né? A mise-en-scène do Anthony Mann é fascinante, né? Sim. Aquela câmera, fisicalidade também, aquela câmera muito próxima dos atores, e tem toda aquela narrativa, aquela música, até que tem uma coisa até meio onírica, aquela narrativa da personagem, né? E realmente é uma grande caixa. Eu acho que, por isso a gente chamou o Paulo, fez questão, que o Paulo conhece bastante aqui de filme policial, para falar desses filmes. E eu aproveito, né, que estou aqui com o Paulo também é fã, vocês também, e a gente pretende, né, no próximo ano, dar continuidade à coleção Filme Noir, porque tem muitos filmes ainda a serem explorados, né, Paulo, que não saíram por aqui ou saíram com baixa qualidade. E o Filme Noir é inesgotável, né? Sim. Noir seguiu, né, Bom, segue pela história do cinema até hoje, né? Porque, como eu disse, não sei se o Fernando concorda, ele é mais realmente um outro olhar sobre o mundo do que propriamente um gênero, né? Então, a gente tem vários casos nos anos 70, né? 80, 90. Sem dúvida, essa tradição do neo-noir que a gente está tentando resgatar. A gente lançou Queima-Roupa, lançamos também agora um Lança no Escuro, que a gente estava comentando nesse mês. O Samurai, né? O Samurai também que já é o polar francês também. Então, realmente é uma grande tradição e vai ser um prazer para nós, a Versátil, lançar esses filmes. Eu agradeço o Paulo aqui pelo bate-papo. Obrigado pelo convite, aprendemos bastante e espero que vocês em casa assistam esses filmes e façam também essas conexões entre os diretores e descubram aí essa complexidade, esse universo fascinante do filme noir, que realmente é um universo também viciante. Quanto mais você assiste, mais vontade você tem de ver esses filmes. Obrigado.